Tudo certo com você, rapaziada? A gente está aqui para mais um Conjectura, com muita alegria, poder compartilhar uma palavra que com certeza vai alimentar você, estimular você a meditar nas Escrituras, a viajar nas Escrituras, a se alimentar delas. E a gente sempre traz uma pessoa, um brother, para poder fazer essa viagem com a gente, de alguma forma extrair, né, uma forma contextualizada de aplicar a palavra no seu dia a dia. E hoje a gente está aqui com o pastor Neil, tudo certo, pastor? Tranquilão? Bacanão. Então, a gente está aqui com o pastor Neil, alguém que tem nos alimentado bastante, com certeza você também. E a gente está aqui para falar de um personagem muito bacana. A Bíblia diz, pastor Neil, que haviam sacerdotes, no livro de Lucas, capítulo 1, haviam 2 sacerdotes, Zacarias e Isabel. Ambos eram irrepreensíveis diante de todos os preceitos do Senhor. E eles tinham uma linhagem sacerdotal muito pura, né? E eles não tinham filhos. Mas o Senhor os visitou de alguma forma e disse a eles que eles teriam um filho. E eles tiveram então um filho chamado João Batista. Havia toda uma expectativa, provavelmente, acerca daquele garoto, que ele fosse um sucessor de Zacarias, que ele cumprisse uma ordem, de certa forma, sacerdotal. Mas aquele menino, por uma chamada de Deus, né? Eu acredito que isso, algo saltou no espírito dele, e ele entendeu que ele tinha uma história diferente. Ele foi viver uma própria história. Isso revolucionou aquele tempo, com certeza, mudou completamente o polo da adoração. As pessoas começaram a olhar para um deserto e ver um homem queimar lá, um caniço agitado pelo vento. Então, a gente queria falar disso, sobre viver a própria história. Às vezes as pessoas te dão uma história pronta, mas João Batista decidiu fechar uma porta e viver a sua própria história. Então, o senhor pode ficar à vontade para nos... O cara não é fraco não, tá vendo aí? Então, pela herança da linhagem sacerdotal, João Batista seria o novo sumo sacerdote. Ele abriu mão da sua linhagem, ele recusou-se a estar no lugar onde ele não era bem-vindo, teve amor próprio e deixou de servir a uma sociedade junto ao palácio para servir o mundo no deserto. Ao invés de cumprir a linhagem sacerdotal, digamos, sociológica e religiosa, ele foi ser sacerdote do Deus Altíssimo. Servir a todos nós, até hoje nós estamos falando dele, ele preparou o caminho do Messias. Ele resolveu abrir mão da própria honra para honrar o Senhor. Ele teve coragem para ser quem ele era, não na linhagem dos pais, mas o que ele era na história de Deus. A gente canta desde garoto, né, que Deus tem um plano para cada criatura. Amém. E nem sempre o plano de Deus para a criatura é aquele plano que o pai teve, a mãe teve, que a sociedade tem, que a própria igreja tem. Alguns Deus saca dessa herança sociológica, religiosa, diz assim: você vai ser diferente, você vai ser alguém que eu vou usar de uma forma sobrenatural. E para ser usado de forma sobrenatural tem que pagar preço, não tem jeito. Tem muita gente que pede o sobrenatural de Deus: me dá teu sobrenatural, me dá teu sobrenatural. Ele nem sabe o que está pedindo. Eu fico imaginando as aflições que João enfrentava no deserto, né? Pois é. Aquele desejo, com certeza, assim, conjecturando agora, já fazendo jus ao nome, imagina as aflições noturnas que João vivia. Sim. A pressão do deserto, de querer voltar para o tempo, porque estava tudo pronto, tudo estruturado. Por exemplo, à luz da psicanálise e das vertentes humanas, João poderia ser tido como esquizofrênico. Alguns o consideravam como tal. Portanto, um pária da sociedade, uma doença na própria sociedade. Agora, o que Deus faz? Deus usa o pária para revelar que a doença estava nos olhos dos que julgavam o doente. A doença vai muito mais além do que uma visão de uma coletividade. Na verdade, nós que viemos de uma origem democrática, tanto nacional como eclesiológica, a democracia é um bom modelo de governo, mas não significa dizer que ela tenha razão completamente. João Batista foi para o deserto, no deserto ele teve suas maiores experiências, e as maiores experiências, por quê? Porque o que ele esperava, o que ele ansiava, o que ele desejava, era a experiência com o Altíssimo. Para ter experiência com o Altíssimo, ele abriu mão de ter experiência. Se você hoje
contigo, comigo. Claro. Ele abriu mão de ter uma mulher, filhos, ele abriu mão de ser o filhinho do papai e da mamãe. Porque podia ser, né? Ele abriu mão do sistema completamente, ele se vestia com roupa diferente, ele comia comida diferente. Ele realmente pagou o preço. Resumindo, ele meteu o pé. Meteu o pé, o cara pirou, não teve jeito, né? Pirou o cabeção. Agora, na minha concepção, Deus tem uma paixão muito especial por quem é louco. Deus tem uma paixão muito especial com quem abriu mão de se preocupar com a própria imagem. Deus acho que tem muito prazer na vida daquele homem, daquela mulher, que se preocupa mais no que Deus pensa nele do que os homens pensam dele. Daquele ser que, diferente da maioria, busca aplauso, mas não das pessoas, busca aplauso dos céus. Não é aquele pessoal, como acontece muito nessa geração, que não passa de uma imagenzinha, né? De um Mauricinho, de uma Patricinha. De uma historinha sacerdotal. Isso, de um moderninho, mas na verdade um refém do sistema, alguém que não consegue ir além, alguém que não consegue transcender sem instância nenhuma. E ele tenta se autoafirmar através da projeção dos inconscientes dos outros. Ou seja, pensem que eu seja tudo isso, e aí eles estão pensando que eu sou. Tem gente que se satisfaz com isso. Isso é a pior das mediocridades. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, aconselho a leitura de todos os livros de Bauman. Ele escreveu sobre a geração líquida, ele fala que nós somos a geração líquida. No que sentido? É como se você fosse Felipe Vilela e eu fosse botar a mão dentro de você, não há nada dentro. É tudo líquido. Se eu jogar um meu iPad aí dentro, se eu jogar um microfone aí dentro, se eu jogar uma joia preciosa, vai pro chão, se perde, porque não há consistência para aprender nada. João Batista viu na sua geração uma geração que não sabia mensurar, valorizar valores não mensuráveis, como fé, como justiça, como graça, como solidariedade, como bondade, como equidade, como amor. Isso é valor, mas não dá para botar preço nisso. Exatamente. Então ele teve que se retirar da sua sociedade para vê-la melhor, a fim de voltar para transformá-la pela experiência que teve com Deus. Eu acho que nós precisamos de muitos Joões Batistas hoje. Pastor, em Malaquias, capítulo 4, anuncia ali, vos enviarei o profeta Elias e a função dele, a maneira como seria preparado o ambiente para que o Messias viesse. E o cerne dessa missão era converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aí a gente vê João Batista, que não segue uma carreira religiosa do pai. Havia uma, eu acredito e quero conjecturar, que Zacarias o abençoou para fazer tudo que ele fez. Ele não teria como não fazê-lo. Eu acredito que Zacarias falou, meu filho, se essa é a tua fé, vá, meu filho. Porque Zacarias foi quem foi, teve essa graça de ver o Messias, né? De estar com o menino. Que ele estava esperando, Deus permitiu que ele morresse antes daquilo. Ele, se eu não me engano, ele era um velhinho de 84 anos quando ele teve a experiência com ela. Então era um homem de Deus. Um homem de Deus não quer filho para si. O homem de Deus quer seu filho para Deus. Não interessa onde esse filho vai. Se está nas mãos de Deus, está muito melhor do que nas minhas. Então eu digo isso porque assim, começa com João Batista e Zacarias. Porque Deus credencia essa relação entre eles para que João Batista pudesse então anunciar isso. Sim, e você vê que converter o coração do pai ao filho é converter, inclusive, para se perderem um do outro. Geograficamente, né? No amor não, no amor não há distância para o amor, né? Mas Zacarias perde João Batista, ele não está mais em casa, ele não está perto, eles não se viram mais. Zacarias partiu logo em seguida, ele só esperava o Messias. Zacarias, ele era tão de Deus que perder para Deus é a maior de todas as vitórias para ele. Diferente de hoje nós queremos só ganhar, nós queremos vitória. E aí o discurso é tão contundente de vitória, mas para mim, que a gente, em nome do desejo de uma vitória, vive a pior das derrotas.
Porque no reino ganha quem sabe perder. Quem não sabe perder, perde o tempo inteiro. Por quê? Porque vamos imaginar que eu sonho com a igreja gigante. Ora, mas se Deus me quiser dar 3 ovelhas só, perdi. Mas a minha perda foi a maior de todos os ganhos, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Agora vamos imaginar que eu construo uma igreja de 4.000 membros, mas não era projeto de Deus para mim. Ganhei, mas vivi a pior de todas as vitórias, porque eu não estou no centro da vontade de Deus. Então, em Zacarias, em Isabel, em João Batista, nós vemos uma família à luz da sociedade cismada, separada, mas à luz dos olhos de Deus, uma família extremamente coesa, e coesa no quê? No cumprimento da vontade do Deus que enviou o Messias. Então, João Batista, ele é o arquétipo de um ser que tem aquilo que eu preguei ontem, individuação. Ele foi criado numa sociedade, mas ele amadureceu no meio dela e remou contra seus valores, princípios e tudo, e conseguiu ser quem ele é, a despeito do juízo contrário dessa sociedade que o decapitou. Mas ele morreu no cumprimento da missão. Eu acho que se João Batista pudesse voltar, agora sabendo do fim que o esperava, ele faria tudo de novo. Porque a sua morte, qual a do Messias, claro, respeitando as devidas proporções, geraram frutos que nos alcançam hoje, 2000 anos depois, e algo tremendo. Precisamos de homens e mulheres com essa personalidade, com essa coragem, cujo amor a Deus, valendo o discurso, valendo a canção, valendo com a frequência um showzinho de um cantor gospel, mas que entre nas entranhas e que os capacite para pagar o preço para abençoar as próximas gerações. Pessoal, eu queria estimular você a mergulhar nesse texto, a mergulhar esse assunto. Se a gente se esticasse, se estendesse, a gente ia longe. O pastor Neil, procure as coisas dele na internet. Eu já estou fazendo isso há muito tempo e tive a oportunidade de conhecê-lo agora nesses dias e foi um prazer estar junto. Esse é o tempo do reabibliamento. É o tempo de você, jovem, se divertir com as escrituras. É o tempo de você mergulhar nelas e extrair coisas que vão te dar uma sensação muito maior do que tudo que você já experimentou ou talvez tenha o desejo de experimentar. Experimente as escrituras e com certeza você vai viajar pra caramba. Pastor Neil, salve, dá um salve pra galera aí. Prazer. João Batista pagou o preço de ser quem é no coração de Deus. Se recuse a ser quem a sociedade quer que você seja, a igreja quer que você seja. Pague o preço de ser quem você é nele. Não há como ser feliz sendo outro alguém que não nós mesmos. E mais, seja você mesmo, porque todos os outros já existem. É isso aí. Deus abençoe. Salve, salve. Dá um like aí, favorita o vídeo, compartilha e seja um João, irmão. Seja você mesmo. Valeu, forte abraço.